Nunca fui alguém que se deixava levar por impulsos. Sempre fui metódico, racional, quase obsessivo com detalhes. E mesmo assim, naquele dia, algo me empurrou para dentro de um brechó antigo e mofado, numa rua que eu raramente atravessava, apenas para passar por curiosidade ou talvez por tédio. O cheiro me atingiu primeiro, uma mistura de madeira envelhecida, poeira e o perfume adocicado de objetos esquecidos. Era sufocante e ao mesmo tempo estranhamente reconfortante, como se estivesse caminhando dentro de uma memória que não era minha. Caminhei pelos corredores estreitos, desviando de roupas penduradas, sapatos amontoados e caixas de fotos antigas. Havia uma sensação de estar invadindo a vida de desconhecidos, de tocar memórias que nunca me pertenceram. E cada passo fazia minhas botas rangerem sobre o chão de madeira gasto. Eu não estava procurando nada, mas então, no meio da prateleira de objetos descartados, algo me chamou a atenção. Uma câmera descartável, antiga, com plástico amarelado, lente pequena e arranhada, encostada entre porta-retratos e caixas de fotos empoeiradas. Não sei explicar o que me fez pegá-la. Não era lógica nem racional. Era algo como reconhecimento. Como se a câmera tivesse me escolhido. Havia um peso na minha mão, uma densidade invisível, como se ela carregasse dentro de si algo que eu não podia entender. Paguei R$5, sem hesitar. No caminho de volta para casa, não consegui tirar os olhos dela. O visor parecia mais profundo do que deveria, como se fosse um olho olhando de volta. E havia algo no botão de disparo. Um leve zumbido, quase imperceptível, mas suficiente para me deixar com a sensação de que cada clique teria importância. Quando cheguei em casa, coloquei a câmera sobre a mesa da sala. O ambiente parecia mais silencioso do que o normal. O vento balançava a cortina. O relógio na parede fazia um tic-tac que soava mais alto, mais ritmado, como se estivesse acompanhando cada batida do meu coração. Peguei a câmera, examinei o visor e fiz o primeiro clique. Apontando para a parede branca, capturei minha mão estendida, os móveis, o reflexo do abajur. Nada de especial. E ainda assim, havia algo no instante em que pressionei o obturador. Uma sensação de expectativa, de que algo estava para acontecer. Algo que eu não poderia controlar. No dia seguinte, fui à loja de revelação. Queria apenas testar se a câmera funcionava. Quando peguei as fotos, senti o primeiro frio na espinha. A primeira imagem mostrava minha sala. A princípio, parecia normal, mas então notei detalhes que não existiam quando tirei a foto. O sofá estava levemente deslocado, um vaso sobre a mesa parecia prestes a tombar e uma pequena mancha no tapete que eu nunca havia visto surgia no canto da imagem. O coração disparou. Não podia ser coincidência, não podia ser imaginação. A segunda foto mostrava a cozinha. O balcão estava coberto por objetos fora do lugar e uma jarra de vidro parecia prestes a cair, ainda intacta na realidade, mas já quebrada na foto. Minha respiração ficou pesada. A terceira foto mostrava a porta da frente entreaberta, mesmo que eu tivesse trancado todas as portas na manhã em que tirei a imagem. O medo começou a se misturar à incredulidade. Algo estava errado com aquela câmera. Algo que eu não compreendia, mas que eu sabia que precisava descobrir. Tentei ignorar. Achei que pudesse ser defeito na lente ou algum erro na revelação. Mas quando revelei a quarta foto, não havia mais dúvida. Era minha própria mão segurando o vaso da sala, prestes a derrubá-lo. Horas depois, ao mover a mão exatamente como na foto, o vaso caiu. Exatamente como a imagem mostrava. O terror se misturou à fascinação. Não era apenas que a câmera previa o futuro. Parecia garantir que o futuro acontecesse. Cada foto era um aviso e uma confirmação ao mesmo tempo. E eu, indefeso, comecei a perceber que estava preso em algo que não entendia completamente. No início, tentei pequenas mudanças. Não coloquei o vaso no mesmo lugar.
Tranquei a porta de forma diferente. Coloquei o copo em outra posição. Nada funcionou. Cada tentativa apenas confirmava a inevitabilidade do que estava por vir. Foi então que comecei a notar algo ainda mais perturbador. Sombras e vultos apareciam nas fotos. No fundo da sala, atrás do sofá, atrás da porta. Como se alguém ou algo estivesse sempre observando, esperando cada clique meu. E sempre que eu olhava para o objeto no momento presente, ele parecia mais pesado, mais vivo, como se sentisse que estava sendo fotografado para um futuro já determinado. O que começou como curiosidade se transformou em obsessão. Comecei a fotografar compulsivamente. Tudo o que via, tudo o que fazia, cada objeto, cada sombra, cada gesto. Tentava antecipar o que poderia acontecer, tentar pequenas mudanças, brincar de Deus. Mas a câmera sempre tinha a palavra final. E o futuro se cumpria exatamente como as fotos mostravam. Lembro-me de uma noite particularmente intensa. Fotografei minha sala inteira, cada detalhe cuidadosamente alinhado. Quando revelei, vi algo que me deixou paralisado. Um vulto, indistinto, parado no canto, como se me observasse. Não reconheci imediatamente quem era, e ao mesmo tempo soube imediatamente. Era uma extensão da própria câmera, uma manifestação da inevitabilidade, algo que eu não poderia desafiar. Passei noites acordado, sentado no chão, cercado pelas fotos espalhadas, tentando entender o que acontecia. Cada imagem era uma prova de que o tempo, de alguma forma, estava sendo moldado pela câmera. E quanto mais tentava fugir, mais o ciclo se reforçava. Minha própria vida parecia se condensar naquelas pequenas fotos de plástico. Comecei a ter sonhos perturbadores. Vultos indistintos, sombras que me seguiam, objetos se movendo sozinhos. E quando acordava, a câmera estava sempre ao meu lado, pronta para registrar mais do amanhã. E então veio a compreensão completa. Não posso mudar o que vejo. O futuro mostrado pelas fotos não é apenas inevitável. Ele é criado pelas próprias imagens. Cada clique, cada revelação, cada tentativa de alterar algo apenas confirma e molda o destino que eu pensava poder controlar. O medo tornou-se fascínio. E o fascínio tornou-se necessidade. Não conseguia mais separar a câmera da minha vida. Ela era o tempo, o destino, a regra invisível que guiava cada gesto meu. E eu, impotente, sabia que cada nova foto que revelasse me prenderia ainda mais. Olhei para a lente pela primeira vez e senti algo que nunca havia sentido. A câmera não apenas via o futuro. Ela o segurava, o definia e esperava que eu cumprisse cada cena que surgisse em seu filme. O terror absoluto de ser refém do próprio destino se misturava à curiosidade insana de descobrir o que ainda estava por vir. E naquele momento, percebi que minha vida, meus movimentos, minha própria existência estavam registrados, previstos e controlados. E não havia como escapar, não havia como voltar atrás, não havia como negar. O futuro, eu compreendi, não é algo que se escolhe. O futuro acontece e a câmera garante que ele aconteça. O dia amanheceu cinzento e a luz fraca da manhã invadia meu apartamento pelas janelas sujas. O relógio na parede fazia tic-tacs que ecoavam no silêncio pesado da casa. A câmera estava sobre a mesa da sala, como se tivesse me esperado durante a noite inteira. Eu havia dormido mal, ou talvez não tivesse dormido de verdade. Minha mente estava em alerta constante, ocupada demais tentando antecipar o que o futuro revelaria em novas fotos. Peguei a câmera, examinando cada arranhão no plástico amarelado, cada pequeno detalhe da lente. Havia algo de hipnótico nela, como se seu simples olhar me prendesse. O botão de disparo parecia mais denso, carregado de importância, como se cada clique tivesse consequências reais. E eu sentia, com a ponta da espinha, que cada fotografia seria uma sentença ou uma profecia. Resolvi começar pelos objetos da sala.
O vaso sobre a mesa, o abajur, o sofá, tudo em seu lugar habitual. Fotografei, revelando a imagem minutos depois. Meu coração acelerou ao ver. O vaso aparecia ligeiramente deslocado, como se estivesse prestes a cair. A sensação de déjà vu me dominou. Não podia ser coincidência. Passei o resto da manhã fotografando cada cômodo da casa, cada detalhe que pudesse prever. No corredor, o tapete parecia mais rugoso do que realmente estava. No quarto, a cadeira próxima à escrivaninha aparecia virada, mesmo que eu tivesse deixado reta. Cada imagem tinha pequenas alterações, imperceptíveis à primeira vista, mas que faziam meu estômago embrulhar. Era como se a câmera tivesse vontade própria, ajustando a realidade conforme o filme se revelava. Comecei a perceber padrões. As fotos não apenas mostravam objetos fora do lugar, elas indicavam eventos iminentes. Se um copo aparecia inclinado, ele caía dentro de horas. Se a porta estava entreaberta, alguém ou algo passaria por ela. E eu, impotente, observava, percebendo que qualquer tentativa de mudar o que via apenas confirmava o que a câmera mostrava. Passei dias obcecado criando anotações detalhadas. Hora da foto, posição do objeto, possíveis movimentos, qualquer mínima alteração. Tentava descobrir alguma forma de enganar o ciclo, mas percebi algo aterrorizante. Cada tentativa de alterar os eventos apenas os reproduzia de outra maneira. O vaso caía de forma diferente. O copo tombava de outra direção, mas o resultado final era sempre o mesmo. Era inevitável. O futuro se cumpria, moldado pela própria câmera. Uma tarde, olhando as fotos da cozinha, notei algo que me fez prender a respiração. O reflexo no azulejo mostrava uma sombra que eu não reconhecia. No início, pensei ser minha própria sombra refletida de maneira estranha, mas não era. Era algo mais sutil, um vulto indistinto, parado, observando cada movimento meu. Não sabia se estava no presente ou apenas na fotografia, mas a sensação de ser vigiado me deixou tenso. À noite, meus pensamentos se tornaram mais sombrios. Não conseguia dormir direito. Cada ruído do apartamento parecia prenunciar o que as fotos mostrariam amanhã. O zumbido da geladeira, o ranger do piso de madeira, até o vento batendo nas janelas, tudo parecia parte de algum mecanismo maior que se ligava às imagens da câmera. Minha mente girava em círculos, tentando compreender, tentando resistir, tentando encontrar alguma lógica, mas nenhuma resposta vinha. Comecei a registrar também minhas próprias ações. Cada gesto, cada movimento, cada olhar. Tentava identificar padrões que a câmera pudesse revelar, mas percebi rapidamente que não havia controle. A câmera não apenas mostrava o futuro, ela moldava o futuro conforme as imagens surgiam. Minha própria vida estava agora presa entre o presente que eu via e o futuro que eu não podia evitar. Um dia, ao revelar uma foto do corredor, meu coração quase parou. Na imagem, o vaso da sala estava caído, mas havia algo mais. Um papel dobrado ao lado, com palavras escritas em uma caligrafia que parecia familiar, mas que eu não reconhecia totalmente. As palavras diziam: "Não tente mudar o que está por vir." O terror tomou conta de mim. Não era apenas uma previsão, era uma instrução, uma advertência. Minha própria mente começou a questionar a sanidade. Quem escrevia aquelas palavras? Eu ou algo que existia através da câmera? E se a câmera não apenas revelava, mas criava esses avisos? Passei semanas nesse ciclo. Fotografar, revelar, tentar alterar, falhar, fotografar novamente. As sombras nos fundos das fotos se tornavam cada vez mais definidas, mais densas, mais observadoras. Comecei a perceber vultos que pareciam me seguir, sempre nos cantos da visão periférica, mas desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente. A presença era real ou fruto da obsessão?
Não importava. Eu sentia o peso dela constantemente. Havia também momentos de pura curiosidade. Tentava prever eventos menores, só para testar os limites da câmera. Fotografei minha própria mão segurando o copo, e depois de horas, o copo caiu exatamente como a imagem mostrava. Fotografei a porta da frente fechada, e horas depois, ela se abriu sozinha. Cada tentativa de mudança confirmava que não havia liberdade. O futuro não podia ser alterado. Meu apartamento se tornou um campo de testes para o impossível. Cada objeto, cada sombra, cada canto eram potencialmente proféticos. Eu me sentia ao mesmo tempo cientista e prisioneiro, estudando algo que não podia compreender, preso em um ciclo que definia minha própria existência. A câmera havia deixado de ser um objeto inanimado. Era juiz, carcereira e profeta. As noites eram as piores. Sonhos perturbadores me levavam a corredores infinitos, com objetos se movendo sozinhos, vultos surgindo nos cantos da visão, vozes sussurrando instruções incompreensíveis. E sempre ao acordar, a câmera estava ali, como se me lembrasse que cada clique revelaria mais do que eu jamais poderia controlar. Comecei a perceber que minha obsessão estava me consumindo. Não havia mais amigos, não havia trabalho, não havia vida fora daquele ciclo. O mundo externo desapareceu. Tudo se resumia ao próximo clique, à próxima revelação, à próxima confirmação de que eu não podia mudar nada. E então veio o reconhecimento absoluto. A câmera não apenas revelava o futuro, ela garantia que ele se cumprisse. Qualquer tentativa de alterar algo apenas reforçava o ciclo. Eu era parte das fotos, parte da profecia, parte do mecanismo que determinava cada acontecimento. E não havia escapatória. Quando olhei para a lente, senti algo aterrador e familiar ao mesmo tempo. A câmera não era apenas um objeto, era tempo, destino e inevitabilidade concentrados em plástico e vidro. Cada clique, cada revelação, cada fotografia era um passo em direção a algo que eu não podia impedir. E a curiosidade que me havia levado até ali agora era uma prisão, uma obsessão, um terror que me consumia lentamente. O futuro acontecia diante de mim, enquanto eu observava, impotente. E a câmera sorria silenciosamente, guardando cada segredo, cada gesto, cada falha. E eu sabia, no fundo da alma, que não poderia escapar. Nunca. Os dias se confundiam. O café da manhã, antes ritual reconfortante, tornara-se apenas um momento de tensão. Cada barulho na cozinha me lembrava que a câmera poderia ter registrado algo que eu ainda não percebera. O tic-tac do relógio na parede, o zumbido constante da geladeira, o vento batendo nas janelas, tudo parecia conectado às imagens que eu revelava. Meu apartamento, que antes era apenas meu espaço seguro, transformou-se em um laboratório de previsões, um tabuleiro de xadrez, em que eu era tanto o jogador quanto a peça. A câmera estava sempre comigo, no bolso, na mesa, na escrivaninha. Cada lugar que eu ocupava era cuidadosamente observado por ela. E, estranhamente, comecei a sentir que ela possuía consciência. Não era apenas plástico e vidro, era algo vivo, com intenção própria. Cada clique era um contrato silencioso com o destino. Cada revelação, um lembrete de que eu não tinha controle. Passei horas fotografando a mesma sala, o mesmo vaso, a mesma cadeira. As imagens mostravam pequenas alterações, o vaso levemente deslocado, a cadeira inclinada, um reflexo no espelho que eu não lembrava de existir. Eu tentava intervir, reposicionar objetos, mudar gestos, mas cada ação apenas confirmava a inevitabilidade do que estava por vir. O paradoxo me consumia. Quanto mais tentava alterar o futuro, mais ele se concretizava, mas de formas ligeiramente diferentes, sempre mantendo o resultado final previsto. Comecei a registrar cada detalhe com precisão obsessiva. Havia um caderno onde anotava a hora, posição dos objetos,
movimentos observados e qualquer sombra que surgisse nas fotos. O medo e a fascinação se misturavam. Era como estudar um fenômeno sobrenatural, mas sem jamais compreender a totalidade daquilo. Eu não sabia se estava lidando com uma câmera amaldiçoada, com forças invisíveis ou com minha própria mente quebrando sob pressão. Mas cada fotografia era uma evidência concreta de que algo extraordinário e aterrador acontecia. Certa noite, ao revelar uma foto do corredor, senti o ar gelar ao meu redor. O vaso da sala parecia caído, mas algo mais chamou minha atenção. Havia uma sombra no canto da imagem, como se algo ou alguém me observasse, mas que não estava presente quando tirei a foto. Minha respiração ficou irregular. Não era apenas a previsão do futuro. Era uma testemunha invisível, um espectro que parecia verificar se eu estava cumprindo o que a câmera mostrava. Passei a ter sonhos perturbadores. Corredores infinitos, objetos que se moviam sozinhos, vultos indistintos surgindo nos cantos da visão. E quando acordava, a câmera estava sempre ao meu lado, como se me lembrasse. Cada movimento meu estava sendo registrado. O sono deixou de ser descanso. Tornou-se uma extensão do ciclo da câmera, um espaço onde o futuro se infiltrava no presente. Minha rotina foi completamente dominada. O trabalho, antes prioridade, agora era apenas um detalhe insignificante. A vida social desapareceu. Cada pensamento, cada ação, cada minuto livre estava consumido pela necessidade de fotografar e estudar as imagens reveladas. A obsessão tornou-se um vício. Não fotografar era sentir falta de ar. E fotografar era descobrir pequenas profecias que, de alguma forma, eu ainda podia tentar cumprir ou desafiar. Comecei a notar pequenas falhas no ciclo, pequenas alterações que pareciam depender das minhas escolhas. Se eu tentasse impedir que o vaso caísse, ele tombava de outra forma. Se eu deixasse os objetos intocados, eles se moviam sozinhos, mas sempre alcançando o resultado previsto. Era como se a câmera não apenas mostrasse o futuro, mas também corrigisse meus erros, moldando o destino independentemente da minha vontade. O paradoxo se tornava cada vez mais evidente. Eu podia agir, mas a essência do futuro permanecia inalterada. Um dia, revelei uma foto que me deixou sem fôlego. Era minha sala, mas em vez de um vaso caindo, mostrava um incêndio. As chamas já surgiam na imagem, consumindo móveis, papéis e objetos. Minha mente entrou em pânico. Corri para verificar cada canto, mas a sala estava intacta. Nada indicava que o fogo existiria naquele instante. E ainda assim, ao tocar cada objeto, senti o calor invisível do que estava por vir. A obsessão aumentou. Comecei a fotografar tudo. A geladeira, a janela, cada canto do quarto, cada móvel da sala. Tentava antecipar os eventos, planejar pequenas mudanças, mas percebi rapidamente. Não havia como escapar. Cada tentativa apenas alterava detalhes mínimos, mas o resultado final permanecia o mesmo. O vaso caía, o papel pegava fogo, a porta se abria inevitavelmente. As sombras nas fotos tornaram-se mais densas, mais definidas. Pareciam seguir meus movimentos, aparecer nos cantos, me observar mesmo quando eu fechava os olhos. Comecei a sentir que não estava sozinho no apartamento, que havia algo que existia através da câmera, algo que se movia nos limites da percepção, controlando o fluxo dos eventos. Em uma madrugada, ao revelar mais uma foto, tive uma percepção aterradora. O vulto que aparecia nos fundos das imagens era eu mesmo. Não exatamente eu, mas uma versão distorcida, uma extensão da câmera que supervisionava minhas ações, garantindo que o futuro se cumprisse. Era como se eu fosse ao mesmo tempo o observador e o observado. A câmera havia se transformado em um agente do destino, e eu estava preso em suas regras invisíveis. A obsessão atingiu seu auge quando percebi que cada objeto,
Cada gesto e cada sombra estavam interconectados. O futuro não era apenas uma sequência de eventos, era um mapa vivo, interativo, moldado pela câmera e pelas minhas próprias escolhas. Cada clique, cada revelação, cada tentativa de alterar o ciclo apenas fortalecia o paradoxo. A vida fora da câmera desapareceu. Tudo se resumia a observar, fotografar, registrar e compreender, mesmo sem esperança de escapar. E então veio a compreensão final. A câmera não apenas mostrava o amanhã, ela o criava. Cada fotografia era uma profecia e um decreto ao mesmo tempo. Cada tentativa de mudar algo apenas confirmava o resultado previsto. O destino, eu percebi, não é algo que se evita, é algo que se cumpre, com ou sem nossa participação consciente. Minha vida agora se resumia a um ciclo interminável. Fotografar, revelar, tentar alterar, falhar, registrar novamente. O terror psicológico de saber que cada ação minha era prevista e controlada começou a corroer minha sanidade, e ainda assim eu não conseguia parar. A curiosidade e o fascínio me mantinham preso. O horror do inevitável se misturava à necessidade de testemunhar cada detalhe do que estava por vir. E assim, dia após dia, eu me tornava mais parte da câmera do que de mim mesmo. Observador e observado, prisioneiro e profeta, vítima e agente do destino. O ciclo se tornava cada vez mais profundo, cada vez mais impossível de quebrar. E a câmera silenciosa, implacável, continuava a revelar o amanhã. O ciclo estava completo e, ao mesmo tempo, cada dia trazia novas camadas de terror. O apartamento, antes familiar, agora parecia uma prisão viva, uma extensão da própria câmera. O ar cheirava a papel queimado e madeira antiga, e cada sombra parecia carregada de intenção. Eu me sentia observado constantemente, não apenas pelo vulto das fotos, mas pela sensação física de que algo respirava atrás de mim, sempre fora do alcance da visão direta. A obsessão havia consumido minha rotina. O mundo exterior desapareceu. O trabalho, os amigos, até o próprio relógio que eu antes respeitava, tudo se resumia às fotografias e à vigilância do futuro. A câmera se tornara uma extensão da minha percepção e eu, por minha vez, uma extensão da sua vontade. Não havia separação. Cada gesto meu era um reflexo do que o futuro já registrara. Uma manhã, ao revelar uma foto da cozinha, senti meu coração gelar. O vaso que eu ainda não havia movido aparecia partido no chão, e atrás dele a sombra indistinta de uma figura rígida, quase humana, me observando. O vaso estava intacto na realidade, mas sabia, pela câmera, que ele cairia dentro de horas. A antecipação era quase insuportável. Cada segundo era uma contagem regressiva silenciosa. Tentei interferir. Reorganizei os objetos, movi o vaso para outro canto, fechei a porta com mais força. Nada funcionou. O vaso tombou exatamente como na foto, apenas em um ângulo ligeiramente diferente. O resultado final permanecia o mesmo, imutável. A câmera não apenas previa, ela assegurava que a previsão se concretizasse. Com o passar dos dias, comecei a notar que as sombras nas fotos se tornavam mais densas, mais definidas, mais inquietantes. Pareciam se mover nos limites da visão periférica, surgindo em lugares onde eu jamais esperaria. Quando tentava olhar diretamente, desapareciam. O medo físico se misturava à obsessão intelectual. Eu precisava fotografar, mas cada clique trazia consigo a confirmação da inevitabilidade e a presença das sombras. Uma noite, sentei-me no chão da sala, cercado por pilhas de fotos. Cada uma registrava eventos que ainda não haviam ocorrido, pequenos acidentes ou detalhes do cotidiano, mas sempre com alterações sutis que me indicavam que eu não tinha controle. As fotos começaram a mostrar algo que não estava acontecendo no momento presente. Minha própria figura, parada nos fundos das imagens, me observando.
Não era meu reflexo, mas uma versão distorcida, uma extensão da câmera, garantindo que o futuro se cumprisse. O terror psicológico atingiu um novo nível. Não era apenas antecipação, era a percepção de que eu estava submisso a algo maior, algo invisível, intangível e inevitável. A câmera não era mais um objeto, era uma entidade manipulando o fluxo do tempo, determinando eventos e me obrigando a obedecer silenciosamente. Comecei a fotografar obsessivamente, tentando mapear cada canto do apartamento, cada sombra, cada objeto. Tentava antecipar qualquer evento, mas percebi rapidamente que qualquer tentativa de mudança apenas reforçava o paradoxo. Se eu colocava o vaso em outro canto, ele caía de forma diferente, mas ainda caía. Se eu mudava minha própria posição, minha sombra aparecia em outro ponto, garantindo que o ciclo permanecesse intacto. O tempo começou a se distorcer na minha percepção. Horas passavam sem que eu percebesse. O dia e a noite se misturavam, e eu vivia em um estado contínuo de tensão. A obsessão e o medo eram inseparáveis. Fotografar era compulsão, mas também era tortura. Cada imagem revelada era um lembrete cruel da minha impotência diante do destino. Um dia, ao revisar uma sequência de fotos, percebi algo ainda mais perturbador. Eventos futuros complexos estavam começando a aparecer. Não eram apenas vasos caindo ou portas se abrindo. Eram interações entre objetos, gestos e sombras. Um padrão intricadamente conectado que eu não conseguia decifrar completamente. Cada tentativa de alterar um detalhe gerava uma reação em cadeia, que acabava confirmando a inevitabilidade. Comecei a perceber que as sombras tinham intenções próprias. Nos fundos das imagens, elas se moviam, observavam e, em algumas fotos, pareciam reagir às minhas ações. Era como se a câmera tivesse criado agentes invisíveis, responsáveis por garantir que o futuro se cumprisse. Eu era observado, guiado e manipulado, mas nunca podia interagir ou alterar a sequência. A obsessão começou a afetar minha mente de maneiras profundas. Pensamentos intrusivos, paranoia, medo constante. Cada som da casa parecia um aviso. Cada reflexo no vidro ou na lente era um prenúncio do que estava por vir. Comecei a dormir com a câmera ao lado, mas mesmo assim acordava suando frio, com a sensação de que algo havia acontecido sem que eu percebesse. Certa madrugada revelei uma foto que mudou tudo. O corredor estava cheio de objetos caídos, sombras densas surgindo em todos os cantos e, no fundo, uma figura que se parecia comigo, mas com traços distorcidos, me observava com uma expressão impossível de decifrar. O coração disparou e percebi que eu não era apenas um observador do futuro. Eu era parte ativa do mecanismo que o criava. Cada gesto meu estava registrado, cada ação minha influenciava o ciclo. E ainda assim, eu não tinha liberdade real de escolha. A câmera não apenas mostrava eventos futuros, ela os criava e garantia sua ocorrência. Minha tentativa de controlar algo era inútil. Qualquer intervenção apenas confirmava o destino. E cada foto subsequente tornava-se mais complexa, mais detalhada, mais aterrorizante. Passei dias apenas sentado, fotografando e revelando. O mundo fora do apartamento parecia desaparecer, irrelevante. O tempo antes linear tornou-se um conceito abstrato. Cada momento presente era simultaneamente passado e futuro, e eu estava no centro do paradoxo, incapaz de escapar. As sombras começaram a aparecer em minha visão direta, não apenas nas fotos, mas nos cantos escuros do apartamento, nas janelas, nas paredes. Pareciam observar, esperar, garantir que cada detalhe se cumprisse. Minha própria existência parecia subordinada à câmera e ao futuro que ela moldava. E então, finalmente, compreendi a verdade absoluta. A câmera não apenas previa o futuro, nem apenas criava o futuro. Ela era o futuro. Cada clique, cada revelação, cada sombra era um elo em um ciclo interminável. Não havia escapatória,
Não havia mudança, não havia controle. O paradoxo havia se fechado completamente sobre mim. Minha vida se tornara uma sucessão de eventos inevitáveis. Eu era ao mesmo tempo observador e observado, jogador e peça, vítima e agente. Cada fotografia era um lembrete cruel da minha impotência e da absoluta inevitabilidade do que estava por vir. E assim, sentado no chão cercado por fotos, sombras e vultos, percebi que minha obsessão havia atingido seu ponto máximo. O terror psicológico era total, mas junto dele, uma estranha aceitação começou a surgir. Eu não podia mudar nada, nunca. E a câmera continuaria a revelar o amanhã, enquanto eu permanecesse aqui, preso no ciclo, refém do próprio destino. O apartamento já não era meu. Cada cômodo, cada objeto, cada sombra parecia controlado pela câmera. O ar pesado, o cheiro de papel queimado, imóveis antigos, os estalos das tábuas rangendo sob meus pés, tudo me lembrava que eu não tinha liberdade. Minha vida havia se transformado em um palco onde cada gesto era previsto e confirmado, cada detalhe minuciosamente registrado pelo filme amarelado. A obsessão atingira níveis que eu jamais imaginara. Eu fotografava sem parar, tentando mapear cada canto, cada sombra, cada objeto. Tentava prever acidentes, pequenas falhas ou movimentos que poderiam me surpreender. Mas a câmera parecia antecipar minhas próprias ações, criando acidentes de formas que eu não podia sequer imaginar. Se eu tentava evitar que um vaso caísse, outro objeto tombava em seu lugar, como se o universo estivesse compensando minha tentativa de intervenção. Foi numa manhã cinzenta que percebi o quão profunda era a influência da câmera. O vaso que eu havia deixado intocado aparecia partido na fotografia. No chão, estilhaços de vidro refletiam a luz do sol que entrava pela janela. Não havia vento, não havia movimento externo. Nada poderia ter derrubado o vaso. E, no entanto, ali estava, exatamente como a foto mostrara. Senti um arrepio subir pela espinha. O mundo real não correspondia à minha percepção do controle. A câmera determinava a realidade. Cada tentativa de alteração apenas reforçava a inevitabilidade, mas de maneiras sempre ligeiramente diferentes. A sensação de impotência era absoluta, esmagadora. As sombras nas fotos tornaram-se ainda mais densas, quase físicas. Pareciam se mover de um clique para outro, sempre observando, sempre presentes. Quando eu olhava para elas diretamente, desapareciam, mas a sensação de que algo respirava atrás de mim era constante. Comecei a ouvir sons sutis, passos que não existiam, sussurros inaudíveis, o arrastar de algo nos cantos escuros da visão periférica. A câmera estava viva e parecia brincar com minha mente, criando vultos que habitavam meu espaço físico e psicológico simultaneamente. Certa noite, revirei todas as fotos da semana. Cada imagem mostrava acidentes inevitáveis, objetos caindo, sombras surgindo nos cantos e no fundo de cada cena, uma figura indistinta me observando. Não era eu, mas uma versão distorcida, formada pelas próprias fotografias. Uma extensão da câmera, garantindo que cada evento se cumprisse. Senti a realidade se dobrar sobre si mesma. Passado, presente e futuro se misturavam em um ciclo infinito, do qual eu não podia escapar. O medo se tornou obsessão. A câmera não apenas mostrava o amanhã, ela o controlava, manipulava, corrigia minhas tentativas de mudança. Cada gesto meu era registrado, cada passo calculado. O vaso caía, o copo tombava, a porta se abria ou fechava, sempre confirmando o que a fotografia previa. Era como se eu fosse uma marionete, cada fio sendo puxado por um destino invisível. Em uma tarde particularmente tensa, fotografei meu próprio reflexo no espelho da sala. Ao revelar, vi algo que me congelou. Atrás de mim, na imagem, surgia a sombra de uma figura que eu não reconhecia. Alta, rígida, imóvel,
Não era minha própria sombra. Era como se a câmera tivesse criado um guardião, um agente que observava e garantia que o futuro se cumprisse. Nos dias seguintes, os acidentes tornaram-se mais elaborados. Um copo de vidro caiu de forma a quase cortar minha mão. O vaso de flores tombou sobre papéis importantes. A cadeira do escritório balançava sozinha, como se alguém estivesse prestes a sentar-se nela. Cada ocorrência coincidia com algo que havia aparecido em uma fotografia revelada minutos ou horas antes. A inevitabilidade do destino era palpável, sufocante. Passei a fotografar não apenas objetos, mas meus próprios movimentos. Cada gesto, cada passo, cada olhar, tudo registrado, tentando mapear o ciclo que me prendia. Percebi algo aterrador. Quanto mais eu fotografava, mais a câmera parecia ajustar o futuro para se alinhar com o que mostrava. Não havia controle, não havia erro possível. Tudo o que eu fazia servia apenas para reforçar a realidade prevista pelas imagens. As sombras começaram a invadir minha visão direta. Não eram apenas nos cantos, mas nos fundos do olhar, pairando atrás de móveis, sobre a mesa, no corredor. Pareciam se mover de forma inteligente, reagindo aos meus gestos sempre presentes. A sensação de ser observado se tornou física. Cada respiração, cada batida do coração, cada piscar de olhos, tudo acompanhado por algo invisível, mas onipresente. Em uma madrugada, revelei uma sequência de fotos que me deixou sem fôlego. Os objetos do apartamento apareciam espalhados, caindo ou se movendo sozinhos. As sombras formavam padrões quase humanos, como se estivessem ensaiando movimentos, garantindo que cada acidente acontecesse. No fundo de todas as imagens, a mesma figura distorcida me observava, implacável. Era eu, mas não era eu. Uma extensão da câmera, do destino, do inevitável. A compreensão absoluta chegou em meio ao desespero. A câmera não apenas registrava o futuro, ela o criava, moldava e confirmava. Qualquer tentativa de mudar algo apenas alterava detalhes, mas nunca o resultado final. Minha vida havia se tornado um ciclo interminável de previsão e confirmação, onde cada ação minha reforçava a inevitabilidade. Eu não podia escapar. Nunca. O medo psicológico se misturava à fascinação. Eu precisava fotografar, precisava compreender, precisava testemunhar cada detalhe do que estava por vir. Cada clique era um pacto silencioso com a inevitabilidade. Cada revelação era um lembrete cruel de minha impotência diante do destino. Ao olhar para a câmera, percebi algo que nunca havia notado antes. A lente refletia não apenas o ambiente, mas também minha própria obsessão. Meu rosto cansado, meus olhos arregalados, meu corpo tenso. Tudo registrado, eternizado, parte do ciclo. E sabia, sem dúvida alguma, que o futuro continuaria a se cumprir. Inescapável, implacável, moldado por aquele objeto que parecia vivo. Sentado no chão, cercado por fotos, sombras e vultos, percebi que minha vida já não me pertencia. Cada momento, cada gesto, cada pensamento estava subordinado à câmera e ao destino que ela moldava. E mesmo assim, eu não podia parar. Não conseguiria. A obsessão havia se tornado minha vida, meu medo, minha realidade. O ciclo continuaria, inexorável. O futuro estava registrado, previsto e garantido. E eu, impotente, permaneceria no epicentro do paradoxo, prisioneiro de uma profecia que não podia evitar. A obsessão havia consumido minha vida por completo. O mundo fora do apartamento desaparecera, irrelevante e distante. Não havia amigos, não havia trabalho, não havia descanso. Apenas a câmera, as fotos e o ciclo interminável que moldava minha existência. Cada gesto meu, cada respiração, cada olhar estava registrado, antecipado, confirmado. A vida se tornara um reflexo das imagens que surgiam e a cada revelação, minha sanidade se esvaía lentamente. As sombras, antes apenas sutis,
tornaram-se entidades quase físicas. Nos cantos escuros do apartamento, nos fundos das fotos, até na minha própria visão periférica, elas pairavam, me observando, garantindo que cada evento se cumprisse. Eu sentia suas presenças como mãos invisíveis tocando minha pele, como se o tempo e o espaço tivessem se dobrado, comprimido, reduzido ao espaço de um quarto, de um apartamento, de uma vida. Fotografar tornou-se compulsão. Não fotografar era sentir a falta de ar, o vazio, o terror de não saber o que viria a seguir. Cada clique da câmera carregava peso. Cada revelação da fotografia era um decreto silencioso que eu não podia contestar. O destino não era apenas inevitável, ele era tangível, palpável, físico. Eu estava dentro do futuro e o futuro estava dentro de mim. Certa noite, revelei uma foto que me congelou de terror. Era minha própria sala, mas devastada. Objetos quebrados, papéis queimados, móveis deslocados, sombras que ocupavam cada canto e, no fundo, uma versão distorcida de mim, me observando com expressão indecifrável. Não era um reflexo. Era eu como a câmera me via, como o futuro me moldava. Senti um frio profundo subir pela espinha. Não havia escapatória. Nada que eu fizesse poderia impedir que aquele cenário se concretizasse. Passei horas, talvez dias, apenas observando cada detalhe da foto, tentando encontrar uma falha, uma brecha, algo que me permitisse intervir. Mas cada movimento que eu fazia parecia apenas fortalecer o ciclo. Se eu tentava reorganizar um objeto, outro caía em seu lugar. Se eu desviava o olhar, uma sombra surgia, garantindo que o evento previsto acontecesse de qualquer forma. Era um mecanismo perfeito, cruel e silencioso, e eu era sua peça central, ao mesmo tempo observador e observado, vítima e agente. A percepção do tempo se distorceu. Dias e noites se confundiam. Horas passavam sem que eu percebesse, e cada segundo era preenchido pela ansiedade do próximo clique, da próxima revelação. Não havia passado, não havia presente, apenas o fluxo contínuo de eventos inevitáveis e minha existência girando em torno deles. Comecei a notar pequenas mensagens nas fotografias, sutis alterações que pareciam tentar me comunicar algo. Um papel dobrado, uma sombra em um ângulo estranho, reflexos que não deveriam existir. As imagens pareciam sussurrar: "Você não pode escapar." E eu sabia que era verdade. A câmera não apenas mostrava o futuro, ela o criava, controlava e assegurava que nada pudesse mudar. Em certo ponto, a sanidade começou a vacilar. Sonhos e vigílias se misturaram. Corredores intermináveis, objetos se movendo sozinhos, vultos indistintos surgindo e desaparecendo. Tudo se entrelaçava em um ciclo infinito de percepção e realidade. Eu acordava suando frio, com a câmera ao lado, como se ela fosse o único elo entre mim e a realidade, embora fosse também a origem de todo o meu terror. Fotografar tornou-se ritual e tortura ao mesmo tempo. Cada imagem revelada era mais complexa, mais detalhada, mais aterrorizante. Não eram apenas vasos caindo ou sombras surgindo. Eram acidentes, interações entre objetos, previsões de eventos que ainda não haviam acontecido, todos interconectados. E no fundo de cada foto, sempre lá estava uma versão distorcida de mim, garantindo que tudo se cumprisse. Cheguei a um ponto em que a câmera parecia observar não apenas o futuro, mas minha própria mente. Cada pensamento, cada tentativa de mudança, cada esperança de escapar era registrada e incorporada ao ciclo. Não havia truques, não havia falhas, apenas uma sequência interminável de confirmação do destino. A realidade era moldada pelas imagens, e as imagens moldavam a realidade. Eu era simultaneamente causa e efeito, prisioneiro e instrumento.
A obsessão e o medo chegaram a um ponto que eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era previsão. Os objetos do apartamento começaram a se mover de forma independente, como se as fotos tivessem vida própria. Vasos caíam, copos tombavam, portas se abriam ou fechavam, sempre confirmando o que eu havia fotografado. E cada evento era acompanhado pelas sombras, cada vez mais densas, mais definidas, mais inteligentes. Uma noite, ao revisar as fotos, percebi algo que me fez tremer até os ossos. Uma foto mostrava o momento em que eu tiraria a próxima fotografia, meu corpo inclinado, mãos segurando a câmera, olhos arregalados. Era impossível. Eu ainda não havia clicado, mas ali estava, registrado como se o futuro tivesse se antecipado à própria ação. A câmera não apenas controlava o futuro, ela existia fora do tempo, antecipando, criando, garantindo. O terror psicológico atingiu seu clímax. Não havia fuga, não havia controle, não havia esperança. Minha vida se resumia ao ciclo interminável de fotografar, revelar, observar e confirmar. E cada revelação era mais aterrorizante que a anterior. A inevitabilidade do destino esmagava minha mente, corroía minha sanidade e transformava cada respiração em tortura. Finalmente, compreendi a verdade absoluta. A câmera não era apenas um objeto, nem apenas um instrumento de previsão. Ela era destino materializado, tempo condensado em plástico e vidro. Cada clique era um pacto silencioso, cada fotografia um decreto. Eu não podia mudar nada, e mesmo assim não conseguia parar de fotografar. Sentado no chão, cercado por fotos, sombras e vultos, aceitei a realidade. Minha vida já não me pertencia. Estava subordinada à câmera, às imagens e ao fluxo inevitável do futuro. Cada gesto meu reforçava o ciclo. Cada pensamento alimentava a obsessão. Cada movimento confirmava a inevitabilidade. E a câmera permanecia ali, silenciosa, implacável, observando, registrando, garantindo que o amanhã se cumprisse. O destino não podia ser alterado. Não havia escolha, não havia liberdade, não havia escapatória. Tudo era inevitável. E eu, impotente, permaneceria no epicentro do ciclo, prisioneiro de uma profecia que se desenrolava diante dos meus olhos, eternamente registrado pelo clique de uma câmera que sorria silenciosamente.